Capítulo 3. Conhecimento é riqueza. A maior descoberta que se pode fazer é adquirir consciência de que existem em seu íntimo poder e sabedoria infinitos, que lhe dão condições para superar todos os problemas, vencer todos os obstáculos e conduzir todas as tarefas da vida. Você nasceu para conquistar e está dotado de todas as tarefas da vida. Você nasceu para conquistar e está dotado de todos os atributos, qualidades e requisitos para ser o dono do seu próprio destino e senhor da sua alma. Se você não tem consciência dos seus poderes espirituais, será governado e controlado pelos eventos e condições prevalentes no mundo. Há uma tendência em você se depreciar e geralmente de se autoestimar aquém das suas possibilidades. Em outras palavras, a falta de conhecimento leva-o a exagerar o valor das circunstâncias e a deixar de perceber o seu tremendo potencial interior, que pode soerguê-lo e colocá-lo no caminho elevado da felicidade, da saúde, da liberdade e da alegria de viver. Conhecimento e riqueza. Por ocasião de uma visita ao famoso templo de Delfos, nas proximidades de Atenas, na Grécia, em agosto de 65, estabeleci conversação com a minha guia. Ela era fluente em inglês, francês e alemão, e o seu conhecimento dessas línguas interessou de tal forma uma das turistas do nosso grupo, que ela lhe ofereceu emprego como acompanhante durante sua viagem pela França e Alemanha, e também como governanta de seus 3 filhos em Nova York. O salário da moça seria de $400 mensais, além de casa e comida. Naquela ocasião, seu salário era apenas de 100 dracmas por dia, um pouco mais do que $3. Confidenciou-me a guia que tal oportunidade era como a concretização de um sonho, pois há muitos anos desejava ir para os Estados Unidos. O mais interessante sobre essa moça é que ela se havia acostumado a rezar fervorosamente, pedindo à Santa Virgem diariamente que ajudasse a ganhar mais dinheiro e a conseguir uma viagem para a América. Indubitavelmente, sua fé ou crença cega havia conseguido sensibilizar o seu subconsciente, provocando essa extraordinária reação. Celso dizia: não importa que o objeto da sua fé seja falso ou verdadeiro, os resultados serão os mesmos. Visão e riqueza. Certa vez fiz uma viagem à Inglaterra, Alemanha, Irlanda e Grécia, a fim de realizar uma série de preleções. A programação incluía alguns dias de férias em cada país visitado. Em Cork, na Irlanda, fui convidado para jantar em uma casa de um jovem vendedor de vinhos e a sua encantadora mulher. Não tinha mais de 24 anos e contou-me que tivera uma visão de que seria o mais destacado vendedor de vinhos de sua firma, o que recentemente viera a se confirmar. Ele fora convidado a comparecer à sede da companhia em Dublin e ali, em cerimônia formal, havia sido presenteado com um relógio de ouro e distinguido com um considerável aumento salarial por ter sido, durante 3 anos consecutivos, o primeiro dos vendedores em volume de vendas. Todas as noites, antes de dormir, esse jovem declarava com convicção: sou o vendedor mais destacado, estou sendo magnanimamente recompensado. A seguir, via-se em imaginação sendo cumprimentado pela esposa e caía em sono profundo. Esse jovem vendedor é um ávido leitor do meu livro O Poder do Subconsciente, que transformou completamente a sua vida. É meu parente e não tinha qualquer ideia de competição com ninguém. Apenas lhe aconteceu ter sensibilizado a sua mente com a ideia de vir a ser o vendedor mais destacado. E o seu subconsciente, que é sempre responsivo, reagirá de um de seus modos peculiares e extraordinários. Os caminhos de Deus fogem à nossa compreensão. Conhecimento e oportunidade. Durante a minha visita ao templo de Apolo, na Grécia, chamou-me a atenção uma jovem grega com um livro embaixo do braço que me pareceu familiar.
Olhando mais de perto, verifiquei, para minha surpresa, que era o milagre da dinâmica mental. Apresentei-me imediatamente e a jovem passou a bombardear-me com uma grande variedade de perguntas interessantes. Seu principal problema residia no fato de querer ir para os Estados Unidos. Entretanto, na embaixada americana, em Atenas, fora informada de que levaria anos até que pudesse imigrar, pois a lista de pretendentes era muito grande. Disse-me ela: eu já usei todas as técnicas que o senhor recomenda neste livro e todas as minhas orações têm sido atendidas, a não ser especificamente a obtenção de visto de imigrante para os Estados Unidos. Ela vinha regular, sistemática e convictamente afirmando: inteligência infinita, mostre-me o caminho para emigrar para os Estados Unidos. Quando o homem diz que não há solução, Deus o contraria afirmando que há, e eu acredito em sua palavra. Em vista disso, escrevi uma carta para uma advogada extraordinariamente brilhante em Nova York, que era uma estudiosa da ciência da mente e velha amiga minha, dizendo-lhe que essa jovem grega possuía uma irmã com um negócio estabelecido naquela cidade há muitos anos, que estava muito doente e necessitava da presença da sua irmã da Grécia, para cuidar dela e do próprio negócio. A advogada agiu quase imediatamente e escreveu àquela jovem, estudante de O Milagre da Dinâmica Mental, informando-a sobre as providências legais a tomar para assegurar sua entrada nos Estados Unidos. Quando redigia especificamente esse capítulo, recebi uma carta da jovem de Atenas, dizendo o seguinte: nosso encontro não foi acidental. Ao vê-lo em trajes clericais e ao ouvi-lo falar, sabia que o senhor era um ministro americano. Sabia também que o senhor falaria comigo e que, de uma forma ou de outra, teria a resposta que eu aguardava. Eu fui simplesmente o veículo através do qual a sabedoria infinita do subconsciente da jovem respondeu ao seu desejo constante e persistente. Ela nunca vacilara ou pusera em dúvida que o seu dilema seria resolvido. Sabia simplesmente que haveria uma resposta às suas preces e à sua persistência, determinação e obstinação pagariam dividendos. A primeira etapa da resposta às suas orações verificou-se quando uma aeromoça presenteou com um exemplar de O Milagre da Dinâmica Mental, dizendo-lhe: este livro ajudará a melhorar consideravelmente o seu inglês e, se utilizar, não demorará em ir para a América. Os caminhos do subconsciente são por vezes intrincados, fascinantes, encantadores e maravilhosos. Você começa então a verificar que as maravilhas nunca cessam e que ele nunca falha. Nova concepção redunda em contrato. Em uma das minhas preleções no Caxton Hall em Londres, na Inglaterra, por ocasião daquela viagem sobre a qual acabei de escrever, falei sobre a surpreendente lei do amor. Após a preleção, uma atriz veio conversar comigo e confidenciou-me que havia abandonado o palco por estar profundamente aborrecida com a pornografia empregada nas peças modernas. Agora, disse-me, percebo a minha falta. Tenho também algo a dar. Venho me deixando envenenar e fiquei profundamente ressentida com os editores por introduzirem expressões grosseiras em meu livro. Vou lá amanhã mostrar-lhes que o amor supera o medo, o ódio e o ressentimento. Estive em Londres apenas uma semana e antes de partir, aquela atriz me telefonou para o hotel em Bond Street e disse, entre orgulhosa e alegre: assinei um contrato hoje. Durante 2 horas na noite passada, eu repeti alto para mim mesma: o amor divino inunda minha alma. A seguir fui dormir possuída de um profundo sentimento de amor e boa vontade para com toda a humanidade. Essa atriz havia adquirido uma nova ideia do significado do amor e a introduzira com firmeza em sua mente, descobrindo que o amor divino dissolve tudo aquilo que se lhe opõe. O amor é o solvente universal. Ela compreendeu durante a preleção que a divulgação de uma notícia falsa ao seu respeito, que a tinha particularmente enraivecido,
não tinha o poder de magoá-la, a não ser através do seu próprio pensamento. E abençoando aqueles que haviam produzido o mexerico absurdo, ela sentiu-se libertada. Atualmente sou rico. Falei para um pequeno grupo de pessoas numa residência particular em Munique, na Alemanha, sobre as leis da mente. O meu anfitrião era um homem ainda jovem, exímio professor de esqui nos Alpes. Por ocasião de uma de suas excursões como alpinista, uma de suas alunas, sua noiva, perdeu-se acidentalmente durante uma avalanche e foi posteriormente encontrada morta. Após ter sido condenado em 2 julgamentos, o professor foi finalmente absolvido de qualquer culpa em um 3º julgamento, ficando, entretanto, com um profundo sentimento de culpa e amargurado pelo remorso. E mais do que tudo, ele se ressentia dos comentários desagradáveis da imprensa local. Expliquei-lhe que não podia ser responsabilizado pelos atos dos outros, ou pela desobediência voluntária deles às instruções relativas ao alpinismo. Disse-lhe também que certas pessoas possuem um desejo ou um complexo de morte e que inconscientemente procuram as coisas mais arriscadas, que podem ocasionar a sua destruição. As pessoas que se autodetestam são frequentemente levadas a se embriagar até a morte, ou a tomar uma dose excessiva de soporíferos ou qualquer outro veneno. Ele começou então a perceber que se estava martirizando desnecessariamente e que, ao invés disso, devia abençoar a moça, entregando-a a Deus e assim libertando-a da mesma forma que a si próprio. Fiz-lhe ver que todos nós estamos de passagem por esse mundo terrestre e que é impossível ter uma mãe, um pai, um irmão ou amar a alguém indefinidamente. Todos têm um tempo de transição definido, de acordo com a lei cósmica e universal que se aplica a todos os homens e mulheres do mundo. Devemos, portanto, auscultar os sussurros e murmúrios de nossos corações e compreender que a passagem deste para um outro mundo é determinada por Deus e que, em consequência, deve ser boa. É também errado ter pensamentos mórbidos ou depressivos com relação a pessoas que nos são caras, pois essa atitude negativa se mantém à distância. Devemos amá-las e deixá-las com Deus, sabendo que prosseguem em sua jornada sempre para frente, para cima, na direção de Deus. Ao pensarmos nelas, imaginemos que suas almas estejam inundadas com o amor de Deus. Ao terminar essa explicação, houve um fulgor de luz em seus olhos e exclamou: "Uma carga foi retirada da minha mente. Sinto-me livre e rico. Hoje." Uma ideia bem recebida. Durante a visita que fiz ao templo de Asclepíades, nas proximidades de Corinto, Grécia, ouvi embevecido as explicações de nosso guia sobre as peregrinações feitas na antiguidade àquele santuário e como as pessoas eram ali curadas de todas as doenças. Ela frisou o fato de que a maioria dos peregrinos ficava praticamente curada antes da chegada ao templo em virtude da alta expectativa, da divina imaginação e da crença cega que os dominava. Acrescentou ainda que, segundo os velhos arquivos, os sacerdotes ministravam drogas aos doentes e os fazia mergulhar em um profundo transe hipnótico, durante o qual lhes transmitiam a ideia de que seriam visitados pela deusa e assim, então, curados. A pesquisa arqueológica revela que, indubitavelmente, muitas curas notáveis foram ali realizadas. Ao interpelá-la sobre as técnicas utilizadas na antiguidade, verifiquei que estava completamente familiarizada com as atividades do subconsciente. Ao dizer-me: "Sem dúvida, Dr. Murphy, todos os resultados que se verificaram no templo após o estado hipnótico eram devidos à firme crença daquelas pessoas de que ficariam curadas de qualquer enfermidade que tivessem, o que na realidade acontecia de acordo com a sua crença. A sua crença fervorosa ativava a corrente curativa do seu subconsciente, um fato que atribuíam às várias deusas e também a Asclepíades, um de seus mais antigos deuses. Essa jovem guia possuía as riquezas da mente. O seu pai era inglês e a sua mãe grega.
de forma que falava muito bem ambas as línguas. Ela disse-me ter nascido em um dos bairros mais pobres de Atenas e que às vezes deixava de ir à escola porque seus pais não tinham como lhe comprar roupas. Rezava pedindo a Deus que lhe desse uma ideia e lhe dissesse como sair daquele estado precário e que estava minando toda a esperança e causando aguda depressão mental. A ideia lhe veio espontaneamente, praticando do nada, ensinar a língua grega a crianças americanas. Dando-lhe seguimento, procurou a esposa do executivo de uma companhia de petróleo e ofereceu-lhe os seus serviços. A mulher exclamou: "Isso é uma ideia magnífica!" E imediatamente a empregou com um salário bastante razoável. Mais tarde, essa mulher levou-a durante as férias aos Estados Unidos e a outros países com todas as despesas pagas. Atualmente, aquela jovem guia está financeiramente independente, mas ainda gosta de contar aos turistas a história da Grécia Antiga, dos seus templos monumentais, castelos medievais, ilhas pitorescas e locais sagrados da antiguidade. Ela não negligenciou com a ideia que lhe ocorreu. Muito pelo contrário, aceitou-a e pôs imediatamente em execução, demonstrando que as ideias são os nossos mestres e os dirigentes do nosso destino na vida. Leve sua ideia até o fim. Não diga: "Isso é muito bom para ser verdade." Ao contrário, exclame com convicção: "Esta ideia é bem-vinda. Eu a aceito de todo o coração, pois ela virá a consumar-se de acordo com a vontade de Deus. A luz dissipa a escuridão." Tive uma conversa muito interessante com um ábade em um dos famosos mosteiros gregos. Disse-me ele que, em sua opinião, a passagem mais importante da Bíblia era aquela que dizia o seguinte: "Aquele que está em seu íntimo é maior do que aquele que se encontra no mundo." E acrescentou: "A constatação de que no íntimo do meu ser se encontra Deus com sua sabedoria e poder enche-me de confiança e convicção. Quando peço luz ou esclarecimento sobre o modo de resolver um problema, uma nova ideia se forma em meu íntimo, permitindo-me ver através do problema, pois a luz de Deus dissipa a escuridão da minha mente." Esse ábade descobrira o segredo da vida e a fonte de todas as riquezas. Ao partir, ele disse-me: "A realidade não é somente aquilo que se vê objetivamente nesse mundo fenomenista, mas também o que se pensa, sente, imagina e acredita." Tudo o que ele realmente disse é que qualquer estudante da mente conhece, que a causalidade infinita está em nosso íntimo e não no mundo exterior que nos cerca. Lembre-se de que o Criador é maior que a sua criação, que o pensador é maior que seus pensamentos e sentimentos. São eles que controlam o seu destino. A sua imagem mental e seu sentido verdadeiro é a substância das coisas que se devem esperar, uma demonstração das coisas que não aparecem. Hebreus 11:1. Síntese do capítulo 3. Pontos a relembrar. Primeiro, você está espiritualmente dotado para superar e vencer todos os problemas, obstáculos e dificuldades da vida. 2. O conhecimento pode pagar dividendos fabulosos. Por exemplo, o conhecimento de uma língua estrangeira pode abrir o caminho para riqueza, viagens e emocionantes aventuras de todos os tipos. 3. Sua visão ou autoapreciação mental ativa seu subconsciente e o induz a ser tudo aquilo que você imagina ser. A compulsão é a lei do subconsciente. 4. O conhecimento abre portas que lhe estavam anteriormente fechadas. Quando alguém diz que não há solução, a sabedoria infinita existente em seu íntimo proclama: "Pus diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar." Apocalipse 3:8. Creia nesta orientação interior, que coisas maravilhosas lhe acontecerão quando você rezar. 5. Faça uma nova e brilhante apreciação de si mesmo. Sua nova autoconceituação vai lhe proporcionar novos contatos, promoções e riquezas imprevisíveis. 6. As ações dos outros não são da sua responsabilidade.
Tudo o que você deve a outras pessoas é amor e boa vontade. Isto absolve e liberta de qualquer sentimento de culpa. 7. Receba bem a nova ideia que surge em sua mente em resposta às suas orações e leve-as até o fim. Procure chegar a uma conclusão definitiva e demonstrar a si próprio que essa nova ideia pode proporcionar-lhe muitas riquezas. 8. Quando se sentir bloqueado, em dificuldades ou num dilema mental, procure encontrar uma nova compreensão da situação, ou seja, novas luzes ou esclarecimentos. Não se esqueça de que aquele que está em seu íntimo é maior do que o que se encontra nesse mundo. Creia nisso e um novo enfoque vai lhe ocorrer, capacitando-o a vislumbrar a solução de todos os problemas. Lembre-se de que a luz, compreensão, visão, verdade, ideia nova, dissipa toda a escuridão. Deixe que a luz infinita se projete sobre você, que todas as sombras das dificuldades financeiras se dissiparão.